Beleza? Muito bom dia, bem-vindo ao programa Tardeado desse domingão, dia 3 de 8 de 2025. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo artista plástico Oswaldo da Mata Santos, natural de Teresina, Piauí, é autodidata, começou o seu trabalho desenhando desde na infância, durante a escola. No início desenhava o papel, após isso passou para tecido, ministrou aula para a terceira idade. O cara é o cara. Em alguns anos, meus trabalhos baseados na arte abstrata, acadêmica, impressionismo, esse cara, do cotidiano, da vida, baseado na vida do campo. Ele que é o cara, tem várias telas que vai mostrar com a gente. Já está aqui do meu lado, vocês precisam conhecer e apreciar uma boa arte plástica aí com ele. Já está aqui do meu lado. A gente vai dar uma passeada, está com ele, o homem está aqui do meu lado. Muito prazer receber o programa Tarde e vamos pontuar uma por uma dessas telas. Depois vamos bater um papo para contar um pouco do seu cotidiano, da sua vida, beleza? Beleza. Vamos começando isso aqui, ó. Nos apresenta esse daqui, o que é que representa, como pensou esse quadro aqui? Essa tela aqui, desde já bom dia, né? Eu agradeço muito também o espaço que Deus nos dá e principalmente o trabalho de vocês, que é o programa Tardear, né? É como ele falou, vou mostrar um pouco aqui do meu trabalho. Esse tema aqui se chama Coruja à Noite, a coruja, né? Um casal de coruja. Geralmente a gente vê, tem alguns animais, tanto tem aves como tem animais, tanto da noite como de dia. Aqui também você vê como as flores, né? Foi pintado tal com alguns tempos, sem falar também na natureza morta, que é caqui com uvas. Eu sempre me dedico a pintar muitas naturezas mortas também, e sem falar também no estilo de flores, que eu me baseio também em muitas flores também. Aqui foi, foi pintado agora, recente. Aqui é um jarro de flor, como vocês estão vendo, de vidro, da transparência das galhas, enfim. E sem falar também que tem outro tema meu aqui, que esse aqui é a natureza morta, que se diz também. Tem a paisagismo também, esse aqui eu pintei ele agora recente, que eu me lembrei, quem não lembra do nosso profissional Ayrton Senna, né? Aí eu me dediquei um pouco de fazer esse trabalho aqui. Como vocês vê, outras pinturas a mais, sem falar também que aqui é os livros, né? Aqui são vários temas do meu trabalho. E esse também está em forma de acabamento, que é o estucano. Eu começo a semana, ainda vou finalizar, sem falar no nu. Esse tipo de pintura a gente se chama nu. Então, como vocês vê, vários temas, várias aperfeiçoação que Deus me deu, assim como vocês também têm um aperfeiçoamento do trabalho de vocês, sem falar também que essa aqui é minha entrada, o nome dessa tela. Minha entrada. Você vê a entradazinha, uma porteirazinha, um cercadozinho, a casinha lá, numa perfeita distância. Esse é o estilo abstrato. Muitos pintam também abstrato, como eu digo, estou me aperfeiçoando também nesses estilos de pintura. Sem falar que esse aqui é a natureza morta de maçã. Tem esse outro aqui que se chama Criação e outro que se chama Primavera. E assim como vocês estão vendo, algum dos meus trabalhos. Beleza, como deu para ver, daqui a alguns instantes voltamos com esse ilustre, uma pequena entrevista para ele aprofundar mais os seus trabalhos e trazer muito conhecimento para nossa gente. E é daqui, piauiense, está com a gente, com muito trabalho, vocês vão conhecer. Já voltamos em alguns instantes. Vamos dar uma deixa agora para o pessoal que vai passar com a gente da música aqui, tudo bem? Nós vamos ter um outro momento com esse ilustre jovem que está com a gente. Quando e como o senhor começou a cantar? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Então, eu sou Rubens, já participei de várias bandas de rock, né? Comecei a tocar ainda numa tenra idade, né? Eu comecei, eu acho que tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Eu já tive o primeiro contato com o violão, meu pai me deu o violão, e de lá para cá eu sempre tenho tentado desenvolver um trabalho autoral, né? Tenho as minhas influências musicais, a gente toca, né? Nós tocamos covers das bandas que nos influenciaram, dos artistas que nos influenciaram, mas a gente sempre tenta contribuir com um trabalho autoral, porque a gente considera que é importante, né? A gente seguir em frente, trazendo elementos novos, novas obras
que venham constituir o cenário musical, né? Tanto local quanto nacional. E eu acho que a gente tem que sonhar mesmo, e sonhar é ensaiar a realização, né? É o que a gente tenta fazer, né? Enfim, tentar manter os pés no chão, mas sempre pensando em alçar voos, né? Mais ousados. E aí agora eu tô com um projeto autoral, a gente está trabalhando mais uma pegada acústica. A princípio a gente tinha em mente, né, lançar um álbum. Por enquanto a gente conseguiu gravar 5 músicas, o que constitui um EP, mas a gente quer continuar gravando para fechar esse álbum, né? E aí colocar a cara a tapa aí, né? E convidar as pessoas para conhecer o trabalho, né? Do nosso trabalho e de todos os artistas que têm uma proposta autoral para estar apresentando aí para o público. Beleza, pessoal? Já voltamos com a entrevista completa e vai ter música. Ele está acompanhado com o Jefferson, que sempre anda com ele. Beleza? Já voltamos. Vamos voltar novamente com o Oswaldo, conhecer um pouco dos trabalhos dele. E no segundo momento, voltamos a conhecer a equipe maravilhosa aqui do rock. Vai ter rock and roll no programa Tarde de hoje. Aguarde. Até daqui a pouco. Chama-me! Beleza? De volta já no segundo momento com o ilustríssimo Oswaldo da Mata Santos. Como começou o seu trabalho? Em quem você se inspirou? Conta um pouquinho pra gente do programa Tardear. É prazer conhecer, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta em prol do meu trabalho. Eu comecei no colégio, né? Alguns amigos tinham aquele dom de fazer os desenhos. Eu sempre tinha curiosidade de aprender aqueles desenhos também, né? Só que eu não tinha a perfeição que alguns tinham. O que é que eu fazia? Eu pegava algum lápis, algum caderno, aí eu fazia troca com eles pelo desenho. E através daquele desenho dos meus amigos, naquele tempo todo mundo, né? Nós na infância, né? Através daquele desenho eu fazia cópia. Botava um carbonezinho, pintava ali, à vez eu olhava o desenho e copiava, né? Aí, através daquele desenho, eu já comecei a comprar algumas revistas. No tempo tinha muitas revistas de desenhos, né? Aí eu fazia o mesmo processo de estar olhando para a revista e fazendo aquele desenhozinho, olhando. Aí, de lá para cá, vim me aperfeiçoando e, como vocês veem, hoje estou nesses trabalhos. E na hora de ministrar para a terceira idade, é fácil para esse público de mais idade ou é melhor para criança? E isso é um processo muito lento, tanto para criança como para terceira idade. Por que eu digo um processo muito lento? Primeiramente, você tem que ter a paciência, né? E é um processo muito lento para alguns, que tem alguns que pega, outros não. Isso vai também pela dedicação de tanto da criança como para a pessoa da terceira idade. Eu sempre digo que a arte, eu me assemelho com a criança recém-nascida. Porque quando a criança nasce, ela tem começa a engatear, depois vem os primeiros passos, e se você prestar bem atenção como você que é pai, aí a mãe ou o pai começa a pegar no braçozinho da criança, aí quando pensa que não, a criança começa a caminhar só, aí vai caindo, pensar que não, ela já está caminhando com seus próprios pés. Assim também é a arte. Não importa qual seja a arte. Você vai pegando aquele, absorve tudo aquilo que Deus bota na natureza e você repõe para fora. Isso é uma questão de tempo para você aprender. Mas a pessoa pega, como eu digo, uns pegam mais fácil, outros mais com demora. E a evolução do seu trabalho no seu longo tempo, saindo do papel pastela e ter essa perfeição de hoje, que você é reconhecido, já fez exposição e é muito aceitável aí no mercado e está cada vez se expandindo. Como foi essa transição, saindo do papel pastela? Quando eu saí do papel pastela, é interessante essa pergunta sua, porque a gente vai descobrindo, o artista plástico sempre vai descobrindo, e quando a gente descobre, a gente já vê outro trabalho de outros pintores, aí daí a gente já põe na cabeça como tem que sair do papel para jogar para a tela. Tanto você vai descobrindo a arte, como você vai descobrindo também a técnica e a mistura de tinta, os tipos de tinta. Aí você já tem um período que já tem que jogar para tela. E, tipo assim, e a oferta e a procura, tipo assim, a arte, tipo assim, todo mundo tem seu caminho diferenciado, tipo assim, como você se sente alguém vivenciar a sua arte e vir atrás dos seus quadros e disseminar esse conhecimento, essa procedência da arte bem aprofundada que você faz bem de melhor aqui em Teresina. É interessante que tem muita gente que me procura, aliás, quando eu exponho meus quadros aqui, né,
Muita gente param aí não para comprar, mas para conhecer o pintor. Porque fico muito admirado com aquele trabalho e fica assim se perguntando, porque muitos se perguntam, um pintor desse pinta tão bem, muitos botam na cabeça por que não estaria já longe, já em outro país, porque onde Deus nos coloca, a gente tem que estar com aquilo conforme Ele quer. Então, eu sempre digo que a arte é uma evolução. Você tem que evoluir, só que é um processo lento. Tipo assim, com a evolução dos tempos, meio tecnológico, assim, muda também na arte de vocês, a produzir as tintas, tipo assim, tem novidade que possa aprimorar, e hoje se fala muito de desenho já 3D, já mais evoluído, como é que vocês fazem para adaptar e aprimorar tá nesse contexto todo? Essa semana apareceu um senhor aqui, é interessante essa pergunta. Apareceu um senhor que teve olhando meus trabalhos, inclusive o irmão dele é artista plástico, ele teve mostrando o trabalho do irmão dele, sabe? Ele mora aqui no Maranhão. Conheci ele, me recebeu super bem, eu recebi ele também super bem. E o trabalho do irmão dele é na pistola, não tem aquelas pistolas de serigrafia. O trabalho dele é bem evoluído. Como você está fazendo a pergunta aí, como você pinta e como vai a evolução, ele já na minha área de artes plásticas, você tem que estar descobrindo, por exemplo, hoje já descobri muitos talentos meu do desenvolvimento, que é a área abstrata, tem também a área nordestina, tem o impressionismo, sem falar também no acadêmico, que é esses estilos de pintura, e assim você vai descobrindo ainda mais o talento e o profissionalismo do seu dom que Deus lhe deu. Tipo assim, quando você vai pintar, você se concentra, você se inspira em quê? Tipo assim, eu vou criar um projeto novo. Como é que surge a primeira ideia? As ideias para vir para passar para a tela. É interessante essa área de inspiramento. Aqui tinha um pintor, o nome dele já faleceu, o nome dele é Hildo Barros. Muita gente conhece aqui no Piauí, como em muitos lugares do Brasil. Eu me inspirava nele, aprendi muito com ele, ele me deu muitas dicas. Sempre tem que ter um instrutor. Tem que ter um instrutor. Você viu que no começo da pergunta que você fez, quando eu comecei, eu não tinha um instrutor, mas eu já peguei aqueles desenhos de alguns amigos meus, que era meu instrutorzinho ali, de passar um caderno e passando para outra folha, que era olhando. Tem que ter um instrutor. No caso, era o Hildo Barros. Era um amigo muito dedicado à pintura e é isso. E assim vai se desenvolver. O senhor é crítico de si mesmo, ficar sempre tentando inovar, mudar, questionar, tem que dar sempre o meu melhor? Não só para mim, mas também para as crianças, para a pessoa da terceira idade, porque eu não quero só para mim, eu quero também para o próximo. E a gente tem que, hoje, no dia de hoje, muitas pessoas aí, como algumas áreas de profissionalismo, a gente vê muitas pessoas que querem ter o patamar maior do que os outros. Mas nós que temos nosso profissionalismo, inclusive, estive conversando aqui com os artistas aqui da música, sou artista também, que a gente tem que se botar um patamar igual ao outro. Porque tem muitos artistas plásticos que não chega mais nem fazer mais divulgação, porque já tem nome. Fica o nome, mas não tem mais as divulgação. Já foram divulgados, já são de bem boa vivência, muito dinheiro, mas a gente sempre tem que mostrar a nossa humildade no nosso trabalho. Tipo assim, quando é convidado para fazer uma exposição, tipo assim, que a arte tem um apreciador, tem um curador da arte, né? Quem vai responsável por uma exposição, como é que é feita essa logística? Você vai ter uma exposição, como é que é feito esse preparo? É interessante falar em exposição agora, eu tenho uma marcada agora para outubro, né? Eu e minhas alunas, mas o convite foi para mim e para você ver. A gente tem que botar o patamar igual das outras. A exposição é minha, vai ser no Teresina Shop, só que eu já convidei as minhas alunas para fazer parte desse trabalho, de mostrar o seu trabalho também. E sem falar que eu exponho meus quadros no Certo Artesanato, agora mesmo, a partir de amanhã, já vou expor meus quadros no colégio aí que fizeram um convite, vai ser uma semana. E assim,
vamos levar o nosso trabalho. E sem falar que eu tenho muitas obras, muito trabalho, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, tenho muitos trabalhos espalhados. E assim vamos continuar. Quem deseja aprender um pouco com o Oswaldo, assim, onde, quando deve começar, onde é que você faz seus trabalhos de ensinamento? É a oficina que ensina a terceira idade, criança, onde é que é feito? Às vezes, quando a pessoa me procura, Quero aprender, quero entrar nesse contexto, viajar no mundo imaginário das artes. quando a pessoa me procura, eu dou aula particular nas residências da pessoa mesmo. Sem falar que eu já dei aula no presídio, estou dando agora uma aula a 2 crianças que estão desenvolvidas mesmo no trabalho. É como eu digo, é um processo lento. Às vezes um pega, outros não, vai pela paciência da pessoa. E também eu presto serviço na ANASP, presto serviço também na Universidade Federal, que é da terceira idade. Caso a pessoa me procure, tenho também, eu exponho meus quadros aqui na 13 de maio com a Lucides Freitas, que essa é a Lucídia, que é 13 de maio. Todos os dias eu exponho meus quadros aqui. Caso a pessoa quiser me procurar, tem meu Instagram, Contato, WhatsApp, pode passar. Oswaldo Artes. E meu contato é 9984 98 72 68. Você entra lá e... E alguém querendo uma ideia, querendo uma pintura exclusiva, assim, é possível? É possível sim. É como eu sempre digo, tudo é possível. Basta a gente querer, mas tudo é possível. E não é à toa que você está com o seu trabalho, está com sua família aqui, fazendo o seu trabalho, e tem o nosso artista aqui, que é o cantor também, e como eu também mostrando meu trabalho. Tudo a gente se encantou muito pelo seu trabalho, deseja muito sucesso. Aquele quadro que a gente viu, que é da ponte, aquele assim, que parece uma em 3D, se encantando por aquele projeto, a perfeição, a profundidade. Deu trabalho fazer aquilo ali? Assim, para quem já está na área, dá trabalho e não dá, mas é mais fácil do que é difícil, porque você já está sabendo a noção de profundidade, as cores de tinta, e assim você já está sabendo as misturas de tinta, qual as tintas. Eu digo que não dá trabalho porque eu já estou dentro do ramo, mas para quem vai aprendendo é um processo muito lento, mas tudo é possível. Recebe algum incentivo de alguém que se sinta à vontade de doar material, tinta, tela? Você aceita? Se alguém, um empresário que sentir, que às vezes nosso projeto, a gente toca no coração de alguém que abraça os projetos, que queira chegar, que queira doar, não precisa nem se identificar, pode ser um doador anônimo, se porventura vier, é aceitável? É aceitável sim. Inclusive, às vezes quando eu vou pintar alguns quadros meus, porque eu não vou dizer que vendo quadro todos os dias, Sim. Porque hoje, em todas as áreas de profissionalismo, não importa que seja, hoje já tem internet, hoje tem quem ensine, né? Já tem muita área de profissionalismo aí, mas às vezes eu fico pensando através dos meus trabalhos, um dia de eu estar com uma produção muito grande, com meus trabalhos bem expandidos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas caso a pessoa quiser dar uma força de me doar algumas tintas, que eu uso tinta óleo, tinta acrílica, a tela eu mesmo produzo, eu aceito de coração e é bem-vindo. Muitíssimo obrigado por nos receber e deixar a gente conhecer, viajar nesse universo da arte, a gente conhecer seu trabalho e ficamos encantados. Sempre passar por aqui, despertou curiosidade, foi rápido e fez contato e você nos recebeu de muita gratidão, de aquele jeito que a gente vê a humildade, a simplicidade em pessoa. O programa Tarde só tem a agradecer. Que possa o seu sucesso cada vez mais brilhar, crescer, e pode contar com a gente no programa Tarde para quiser divulgar outros momentos, outras vezes. Vai ser um prazer ir levar e mostrar seu trabalho à frente no nosso programa. Eu também que agradeço a vocês, dando mais uma oportunidade, não só para mim, como vocês estão dando oportunidade para outras pessoas, divulgando os trabalhos, os talentos, porque tem muitos talentos escondidos. Eu agradeço e que Deus abençoe e continue com o seu trabalho. E assim vamos seguindo em nome de Jesus. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer uma foto, Sabrina, para registrar, para botar no nosso vídeo. Isso foi Oswaldo da Mata Santos, natural aqui de Teresina, com muito trabalho de excelência dentro da arte plástica. Vocês precisam conhecer. E está aqui na Lucídia Freitas com a 13 de maio. Isso. Beleza? Eu que agradeço. Contato mais uma vez para lembrar o WhatsApp direto. 99 84 98 72 68. É o WhatsApp. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço.